Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de discurso. Neste primeiro vídeo, sobre o discurso direto. Mas antes de começar a falar sobre o discurso direto e suas características, temos que pensar na seguinte questão: afinal, o que é discurso? Em algumas frases podemos inserir o substantivo discurso quando queremos nos referir à fala específica de alguma pessoa. Por exemplo, o presidente fez um discurso para a população, ou o secretário escreveu um discurso e mandou para o gabinete. O discurso, então, na verdade, a palavra discurso é a representação da própria fala da pessoa ou do personagem. No dicionário, é a fala, essa representação mesmo da fala, um ordenado de frases ditas ou escritas. O discurso ele é utilizado em textos orais ou escritos, em momentos de diálogos entre os personagens, quando estamos falando de narrativas. Essa análise que eu vou fazer aqui com vocês dar-se-á apenas no plano discursivo escrito, na narrativa escrita, ok? Então, podemos começar. Discurso direto é a representação gráfica da fala de alguém ou algo que foi personificado, neste caso, o nosso personagem. É o momento em que as palavras dos personagens em questão são reproduzidas na íntegra, separadamente das falas do narrador. Esse tipo de discurso ele é usado para dar vida própria ao personagem. Então, como assim dar vida própria? É separar a fala do personagem da fala do narrador. Então, aqui eu trouxe um exemplo do Apólogo de Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: "Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?" Então, se formos analisar, a gente consegue separar bem a fala do narrador da fala do personagem. Então, até se você quiser fazer uma mudança de voz na hora dessa leitura, é possível ser feita, né? Então, por exemplo, vamos lá, o narrador está falando: "Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: "Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo?" Notaram que dessa forma as falas ficam bem evidentes? Quem foi que disse o quê? Então, se restar alguma dúvida, faça o teste das vozes. Com certeza vai ser esclarecido. Dando continuidade, eu trouxe outros exemplos para ficar bem claro isso que eu disse. Então, quando há separação de falas, é possível identificar o discurso direto, já que assim o personagem ele fala diretamente com o leitor, ele não precisa de intermediários. Então, eu peguei aqui um trecho do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas Harry não podia correr. Rony estava acorrentado a Pettigrew e Lupin. Ele deu um salto para frente, mas Black o abraçou pelo peito e o atirou para trás. "Deixe-o comigo! Corra!" Temos de novo a separação de falas. Primeiro a do narrador, segundo a fala do nosso personagem. A principal característica do discurso direto é a utilização de travessões ou aspas para indicar a fala do personagem. Então, aqui nós vamos agora para a questão escrita, né? Como identificar o discurso direto em um texto escrito. E a primeira coisa que vocês devem notar é essa utilização de traços, né? No caso de travessões ou aspas para indicar que o personagem está falando. Aqui tem, então, os dois exemplos. Então, no primeiro exemplo, né, tem aqui o travessão. No segundo exemplo, tem aspas. É comum achar das duas formas nos textos, tá? Então, não é que uma está certa e outra está errada, né? Os dois são recursos utilizados em textos escritos. Vou analisar agora a fala do narrador e também encontrar algumas características do discurso direto. Então, a primeira e uma das mais importantes que tem é a presença do verbo. Esse verbo que tem a função de mostrar ao personagem que o turno da fala do narrador acabou e a do personagem vai começar.
Esse verbo geralmente é um verbo de elocução, ou seja, um verbo de dizer. Então, alguns exemplos desse tipo de verbo é falar, dizer, comentar, suspirar, murmurar. São verbos que indicam que a outra pessoa vai começar a falar. Então, temos aqui no nosso exemplo. Ele correu os olhos pela sala, procurando-o nas pilhas de pergaminhos e livros, mas Hermione interrompeu-o. Então, notem que o verbo está grifado, é um verbo de elocução, que está dizendo que a fala do narrador acabou e a fala da Hermione vai começar. Interrompeu o narrador que estava falando para dizer o que ela tinha a dizer, que neste caso é: tenho conto, Sr. Lovegood, trouxe-o comigo. E ela tirou os contos de Beedle o Bardo da bolsinha de contas. No exemplo de baixo, o escritor, ele optou por não usar um verbo de locução, mas ele colocou um verbo que deu a entender que o turno da fala dele tinha acabado, né? E que o personagem podia continuar. Então, quando ele diz o seguinte: o duende não fez nenhum gesto de encorajamento, mas continuou a franzir a testa para Harry, como se nunca tivesse visto nada parecido. Então, quando ele continua a franzir, a impressão de que se dá é que pelo sinal do franzir das sobrancelhas, né, da testa, ele dá a indicação que é a hora do personagem falar. Outra coisa que também podemos notar nesses dois exemplos é que a fala do narrador, ela pode terminar ou com 2 pontos, como é o caso do primeiro, ou com ponto final. Então, não é uma regra também que termine com 2 pontos antes do travessão, tá? Essa frase também pode terminar em ponto final e isso também significa que a fala do narrador acabou. Neste exemplo de fala de narrador, também fica nítido, né, a utilização do verbo de elocução. Então, também é um trechinho do Apólogo de Machado de Assis e diz o seguinte: e quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe. Grifado está o nosso verbo de elocução. Esse verbo está no passado, assim como geralmente estarão os verbos no passado. E a frase terminará com 2 pontos, assim também como geralmente vai acontecer. Ao lado tem uma tabelinha com alguns exemplos de outros verbos, caso haja alguma dúvida. Para finalizar, então, essa parte do discurso direto, espero que tenha ficado claro. Deixo aqui uma característica estética, né, que é importante também que a gente preste atenção. O autor do texto, ele pode optar por fazer o discurso direto em parágrafos separados, como é o primeiro exemplo. Repôs a varinha de Harry na caixa e embrulhou-a em papel pardo, ainda resmungando. Curioso, curioso. Ou o autor também pode optar por colocar tudo numa linha só. O senhor me desculpe, disse Harry, mas o que é curioso? Notem que nos dois casos a estética é diferente, mas o conceito é o mesmo.